Salve, salve, galera! Mais uma quinta-feira chegou e quando vocês sabem, toda quinta tem na bio comigo, André Maia, aqui direto da Lua Produções. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que vem nos assolando há quase 2 anos, tá certo? Que vocês sabem que é esse processo totalmente pandêmico que estamos vivendo hoje em dia e entender um pouco mais da real o que foi que aconteceu e o que é que vem acontecendo e o que é que a gente pode esperar para o futuro com meu amigo Dr. Cícero Barros, tá certo? Coordenador médico do SAMU e não só isso, também trabalha nas UTIs. Primeiro eu queria agradecer sua presença aqui, meu amigo, muito obrigado. Queria que você falasse um pouquinho o que é que você desenvolve aqui no trabalho da área de saúde dentro do estado de Pernambuco. Pois não, André. Na verdade, eu quem agradeço o convite, né, dar essa oportunidade de esclarecer muitas dúvidas, né, que não são só suas, né, acho que de muita gente que chegam até você, você ser biólogo, então procuram pensando justamente que você possa esclarecer. Então, esse espaço aqui, quem agradece sou eu. Bom, então, atualmente eu estou como coordenador médico do SAMU em Jaboatão, né, lá aqui pertinho, né, do lado aqui de Recife. E também eu assisto em algumas UTIs aqui no estado, no Regional de Palmares e no Memorial Jaboatão, no Jaboatão Centro. Também eu sou médico intensivista lá. Que massa. É o seguinte, a primeira coisa que eu queria falar com você é que a gente vem passando hoje em dia de um processo de pandemia que ele já vem se arrastando desde 2021, 2019, finalzinho de 2019. Primeira coisa, quando o pessoal fala comigo em sala de aula, meus alunos me perguntam, eu sempre pergunto a eles, eu repito uma pergunta dizendo o seguinte: vocês acham que realmente esse vírus ele chegou pra gente só pós-carnaval? Porque realmente não dava para você saber a situação. E logo no início, é uma pergunta que eu faço para você, logo no início, a gente não sabia do que se tratava. Aconteceu um processo que a princípio estava restrito na China. E aí eu pergunto, o que é que pode ser feito, o que é que poderia ser feito, o que é, se realmente foi feito, para que a gente pudesse se preparar mais para esperar algo disso, ou também assim, ninguém esperaria que chegasse a uma proporção dessa tão grande, feito chegou até hoje, cara. Verdade. Então, a princípio a gente tem que fazer uma contextualização, né? Então eu vou fazer um resgate disso. A história começa, o epicentro da doença que temos conhecimento foi em Wuhan, em dezembro, final de dezembro de 2019. Tá? E aí você indaga, como é que realmente chegou aqui para a gente já no carnaval de 2020 e tal, porque não houve medidas de contenção. À época, a ONU ainda não tinha classificado como pandemia, tá? Então, as medidas protetivas não se viam necessárias em virtude do que estava naquela fase observacional ainda, certo? Então, não é a primeira vez que temos pandemias, certo? Eu trago, no começo do século XIX, aliás, do século XX, 1917, já tem a gripe espanhola, tá? Sim. E era o H1N1 que a gente tem conhecimento hoje, tá certo? Então ali também foi um contexto de pandemia, que assolou mais a Europa. Erroneamente chama-se espanhola, mas é porque na Espanha, no pós-guerra, foi o lugar que a imprensa tinha mais liberdade de poder se divulgar, mas assolou todos os países. Então, o contexto de pandemia não é novo, tá certo? Então, essa é a última pandemia em virtude do que já passamos. Somos protagonistas da história. Então, estamos vivendo o pior dela, é a dor da perda. Então, quem tem um ente querido que passou por isso, sofre na pele. Então, passar por isso é doloroso, né? Então, imagina em 1917, 1916, 14, no pós-guerra, pós-primeira guerra, aquelas pessoas também que passaram. Então, é dolorido passar por isso. Estamos passando agora. É a última? Acredito que não. E virão outras. Será pelo SARS-CoV, como é denominado o vírus, né? Ou por outra, enfim. Inclusive até eu vi essa semana, não me recordo o nome, mas falando um alerta de uma possível, um novo processo pandêmico. Tudo bem que a gente fala que hoje em dia a mídia ela é muito sensacionalista e ela parece que durante a pandemia ela descobriu a medicina e a biologia e eles começam a bombardear de tudo. Você ouviu falar, tem realmente uma possibilidade de uma nova pandemia se instalando, um novo vírus?
Veja, vírus sempre tem, né? Assim foi com o HIV no final da década de 80, né? A AIDS propriamente dita, que assolou as pessoas ali. Então, era um vírus que estava restrito em macacos, né? E depois foi que chegou na espécie humana. Então, quantos outros vírus não existem aí latentes que a gente ainda não tomou conhecimento, que por um acidente pode vir assolar a gente, né? O próprio vírus do Covid, ele não é novo, não é de agora. Existem outras formas mais antigas dele. Sim. Inclusive, a vacina até para animais. Cachorros tem você conhece, né? Outras formas, né? Inclusive, assim, nos animais existem até mais variações, né? Existem. Porque as variações que podem conectar com as células humanas nos animais, a gente tem uma maior proporção. Uhum. A questão da imprensa, assim, a gente precisa ter muito cuidado e ver com muito esmero, porque a imprensa que chega até a gente, eu digo a gente, a população em geral, ela não é uma imprensa especializada, né? Então ela vai dar informação de acordo com o que chega. Tem um crivo que elas usam, certamente deve passar, mas eles não conseguem crivar tudo, então dão informações que para a população leiga absorve aquilo. Pode causar, não estou declarando com veemência, mas pode causar sim um certo temor na população da maneira com que se é colocada. A gente, como é da área de saúde, né, se baseia mais em artigo científico e tal, então tem que ter muito cuidado com as informações que é divulgado para justamente não causar esse temor na população. Antes não tínhamos a etiqueta respiratória. Os países asiáticos já saíam na frente disso. Por que que na China não se disseminou da maneira com que foi com a gente aqui? Alguns vieses podemos considerar. Primeiro, era um país frio, né? Será que o vírus vai ter o mesmo comportamento aqui, que é um país tropical, um país quente? Tinha essa dúvida. A etiqueta respiratória propriamente dita, né? Porque lá o cidadão pegou algum resfriado, ele já põe máscara, ele já tem as medidas protetivas dele, porque é cultural. A gente não, espirrou, toca na maçaneta do ônibus, abraça o amigo, né? Então isso é do latino, né? Então, assim, são muitas coisas que mudou, né? Você já observa o comportamento das pessoas. Se alguém espirrar perto de você, você já sai de perto, já pede licença, põe uma máscara e tal. Isso foi uma coisa que talvez ela vá permanecer algo pós-pandêmico. Eu acho que muitos novos comportamentos que surgiram na sociedade, eu acredito que não todos, que tem pessoas que acham que a pandemia nunca chegou na porta de ninguém. Algumas pessoas negligenciaram, até hoje negligenciam. Sim. Mas, por exemplo, o uso do álcool em gel. Tá. Que é algo que a população vai permanecer. O álcool em gel é para quando você não tem uma pia com sabão próximo, né? Então, no rede de varejo, atacadista tal, que é uma movimentação, ninguém vai ter pia o tempo todo, porque a própria água também é ruim. Então, para ambientes secos, você usa o álcool em gel, né? Tocou em alguma superfície que você acha suspeita, vai lá e faz a higienização. Lembrando que o álcool acima de 70%, abaixo não resolve, né? Álcool 70%, álcool em gel. Mas tendo água e sabão, a medida também é válida, pode fazer a higienização tranquilo. Bem, uma coisa que eu queria perguntar no final, mas eu vou colocar agora, porque vai que eu esqueço, eu lembrei. Eu vi que você tomou o reforço, a terceira dose. Tomei, verdade. Tomou a terceira dose. E aí, essa condição da vacina, a gente sabe que existe todo um estudo científico por trás. E essa condição mesmo de, por exemplo, a pessoa está tomando a vacina Y, só que essa vacina Y está em falta, e tomar a vacina X. Essa é a condição de princípio ativo mesmo. Será que funciona mesmo o processo de imunização? Muito bem. Assim, eu não sou tão infectologista assim, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte. O sistema de fabricação de vacina obedece vários critérios, tá? Um usa RNA, outro sistema de inibição, a síntese proteica. Então, a vacina, vírus atenuados, vírus mortos. Então, é uma série de métodos para você criar anticorpos no seu organismo, tá? Não é estritamente dessa maneira. Então, eu vejo de uma forma sinergista. O que é isso? Adjuvante, é para incrementar. Então, se eu lancei mão, eu fiz um determinado tipo que ele usa anticorpos, o vírus atenuado, né, mortos. O outro não, já usa uma sequência de RNA. Então, eles juntos ajudam, somatizam, né, e dão um incremento então, dessa forma.
essa terceira dose também funciona nesse aspecto aí. Isso. Né? De reforçar mesmo a condição do sistema imunológico, né? Eu tive há pouco a informação de que o Brasil já atingiu 100 milhões de devidamente vacinados. Né? Então a imunização de rebanho, estava até discutindo com Priscila sobre isso, a imunização de rebanho já se dá. Né? Porque já tem uma grande população vacinada. Isso, exatamente. E a outra coisa é a seguinte, como foi... Cara, eu confesso a vocês, eu tinha que sair de vez em quando só para buscar comida para meus bichos. No auge da pandemia. Então eu saía de aldeia, vinha até a Ceasa para poder buscar comida. Cara, e eu nunca vi a quantidade de ambulância absurda naquela época, do auge mesmo, passando para lá e para cá o tempo todo. Fico imaginando para vocês que trabalharam, porque muita gente, todo mundo fala, todo mundo reconhece, todo mundo sabe a importância do profissional, pelo menos a maioria das pessoas. Então, as pessoas mais sãs sabem a importância do profissional da área da saúde e o quanto vocês trabalharam nesse processo aí pandêmico. Mas você mesmo de dentro, como foi para você ter que acordar todo dia e saber que é uma luta com que você às vezes não sabia como ia lidar o futuro, né? André, você agora tocou num ponto crucial. Sabe o que é botar o dedo na ferida? Então, aqui não está só um médico, está um ser humano igual a você. Então, o mesmo temor que você passou, a gente também passava, só que é um agravante. A gente era a linha de frente. Quando eu digo a gente, eu não digo só a gente, o médico, eu digo a gente, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fono, o nutricionista, o maqueiro, todos que fazem parte do ambiente hospitalar. Então, temerosidade. A gente não sabia com que estava lidando. Eu lembro que, na ocasião, como eu faço parte da coordenação lá de Jaboatão, eu tive que ir para o SAMU nosso metropolitano e ter, vamos dizer assim, me apropriar de novos conhecimentos sobre montagem de equipamentos, se aparamentar, que a gente chama, de uma maneira correta, para uma coisa que a gente não conhecia, não sabia os veículos de transmissão dessa doença. Então, imagina, você está indo para uma guerra sem saber de que forma vai lhe atingir. Às cegas, praticamente. Então, as medidas protetivas eram as mais elevadas que tínhamos acesso até então. Macacões do pé à cabeça, botas, coturno, o sistema para você colocar, para você retirar esses equipamentos, era uma série de protocolos para ser... Alguém borrifava uma substância para retirar o vírus de você todinho, tá? Era mais ou menos isso, de uma maneira mais simples de se dizer, tá? E aí, com o passar, até a própria OMS não tinha uma leitura certa do que se passava, não é? Ela dava uma informação e depois, com 15 dias, se contradizia. Não, já podemos. A questão da superfície, quanto tempo o vírus fica vivo, numa semana, 15 dias. Então, era desencontradas as informações. Agora, imagine para você, um profissional da área de saúde, tá, por obrigação tá lá na frente dessa linha, né? Para todos, muita gente temeroso, mexeu demais com o psicológico das pessoas, né, dos nossos colegas, né? E um agravante também, eu perdi colega médico, né? Não foi só um, perdi dois colegas médicos pelo SARS-CoV-2. Perdi, assim, e aí isso soma o seu temor. Poxa, fulano do meu lado pegou essa doença e morreu, o que será de mim? O que será de mim? Eu vi muito, era como era para você voltar para casa. Porque acho que o grande problema também não era só você... Não só transmitir para os de casa. Para seus familiares. Né? Isolamento. Isolamento. Eu acredito que muitos colegas fizeram isso também. Eu não entrei na privacidade dos outros, mas a minha era isolamento. Né? Eu voltava para casa, não tinha contato com ninguém. Você vê, logo no comecinho, a população em geral aplaudia os profissionais que estavam na linha de frente. Depois, a gente foi hostilizado. Pega o elevador de serviço, tal. Vê, você está na linha de frente, lutando para aquilo e receber uma hostilidade, mas eu entendo, é o temor das pessoas. Você está vindo de um ambiente que tem contato com pessoas com esse vírus novo aí, né? E aí
vai contaminar os elevadores. É tanto que determinados bairros aqui a disseminação se deu pelos elevadores, né? Porque eram ambientes comuns, espirrava, ficava ali. Aí daí até que alguém tivesse tento para aventar essa possibilidade, né? Enquanto a gente não se contaminou. Então, passamos por isso, realmente. Você tem ideia assim, de quantas lá no seu setor, lá onde você trabalhou, na linha de frente foi o quê? Foi algum hospital novo de campanha ou foi só lá em Jaboatão mesmo? Jaboatão teve um hospital de campanha. Tá? Você ficou à frente lá também? Não fiquei, mas tinha contato com as equipes. A secretária lá, a doutora Selma, fez todas as medidas cabíveis para a população, não deixou desassistido, até onde eu pude ter conhecimento, até onde eu fui, se equiparou. O Recife nem se fala, né? Muitos hospitais de campanha foram abertos, né? Para enfrentar muitos leitos, né? E é isso, foi enfrentando mesmo, abrindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que a ficha de Cícero caiu assim? Porque, quer queira ou não, a gente, como você falou, era algo assim muito surreal, algo muito novo, a gente via. Quando foi que assim, não, que a gente está passando aqui é um negócio muito sério. A ficha caiu assim para a área de saúde, em qual momento? Você acabou mais cedo de dizer isso, quando a infinidade de ambulâncias que você viu. Então, as ocorrências não paravam e era todo com o mesmo quadro sintomatológico. A descrição do solicitante, quando pedia, ligava lá 192, a clínica era a mesma, né? E a gente não parava. Teve colegas nossos, eu digo, colaboradores, técnicos de enfermagem, que chegou a desmaiar por conta que a roupa era quente, né? E a gente é no país tropical, então só no deslocamento da ambulância, vestindo aquelas roupas, para pegar essa população, a quantidade de ocorrências que tinha, né? Então, isso caiu na real, né? Agora, comigo, eu vou te participar, foi muito interessante, porque eu comecei a atuar na UTI para o tratamento dessa doença já em março para abril de 2020. E só fui acometido, eu peguei a doença em dezembro. Então eu fiquei uma janela aí de 8 meses tendo contato diariamente com pacientes. E aí você sabe que a gente é mais vulnerável porque está o tempo todo enquanto a maioria da população quer se afastar, a gente tem que estar lá, do lado, né? Então, a questão da intubação, as medidas, eu não tenho uma expertise melhor, né? Em algum momento eu ia cometer um deslize e ia me contaminar, né? Porque você não é o tempo todo você não é 100%, né? Por mais que você saiba tirar o seu equipamento de proteção individual, por mais que você faça uma correta higienização, em algum momento você vai vacilar, porque o cansaço físico, a fadiga, é inevitável. Mas a minha contaminação só deu com 8 meses. O que ocorreu para isso, eu não posso dizer, porque realmente eu não sei. Não sabe muito, pior isso, a gente não sabe quando vai ser acometido. Mas eu fui, como eu posso dizer a você, oligossintomático. O único episódio que eu tive foi febre e uma dor no corpo, num dia só. Depois não senti mais nada, mas como eu desenvolvi um quadro que não era o comum, eu fui fazer o swab e deu positivo. Não existia vacina na época, que foi em dezembro de 2020. Vou falar uma coisa, eu tive e foi pesada a minha. Foi bem complicada. Complicada assim. O que mais me deixava apreensivo era uma tosse que ela não passava e essa tosse ela culminava na minha falta de ar. Então, para mim, o quadro foi mais um quadro de tosse, que eu não sei se era um quadro comum. Comprando oxímetro para ver como é que estava a saturação. Eu fui bater no hospital 2 vezes, porque a saturação baixou demais, eu fui bater 2 vezes. Uma eu fiquei em observação, a outra, quando eu cheguei lá, já não estava tão baixa a saturação, aí eu voltei para casa. Então, foi uma coisa assim bem complicada. E detalhe, terminei contaminando minha esposa, porque você vivendo no mesmo proximidade, ambiente, né? Proximidade não tinha condições. Ela ainda passou 2 dias hospitalizada, ela também foi uma baixa saturação. E uma coisa que me deixa aqui encucado é que o seguinte, que tem muita sintomologia que ainda são desconhecidas, que elas perduraram pós a infecção. Isso, exatamente. Um exemplo, a minha esposa está com bradicardia.
É mesmo? Ela teve uma desenvolveu a bradicardia pós processo infeccioso. Miocardites virais, eu tenho observado isso no ambiente de terapia intensiva, né? Alguns pacientes que pós-Covid desenvolveram, ou no contexto do Covid, desenvolveram realmente a miocardite viral. Eu não sei se é porque eu não estou em forma, mas eu sinto que minha capacidade respiratória, até para a prática de atividade física, ela não é a mesma. Talvez se eu voltar a praticar, né, fazer talvez uma fisioterapia, ela possa voltar, porque também não é algo assim, ficou muito ruim, mas eu percebi. Deixou suas marcas, suas cicatrizes aí. Né? E a outra coisa que eu queria falar com você, para a gente também sair um pouco da pandemia, é porque eu acho muito importante o trabalho que o SAMU ele desenvolve dentro do estado de Pernambuco. E aí, uma das coisas que eu fico muito triste também é quando eu vejo, eu queria a gente explorar um pouco disso antes da gente voltar para o lado da medicina, é que vocês também recebem muitos trotes, né, cara? Isso é um problema sério, seríssimo, né? A compreensão é capaz, né? Tem sim. E outra, talvez o tempo que você vai gastar para ir naquele, alguém perdeu a vida porque você estava fazendo outro atendimento que na realidade não existiria, né? Não existe. É assim, eu vou explanar um pouquinho do que é o SAMU. Acho que as pessoas pouco sabem, né? Aí eu vou entrar nessa celeuma aí da questão dos trotes. Quando o indivíduo liga 192, estando ele na região metropolitana, ele é direcionado para a central do SAMU, que é o SAMU metropolitano, que fica ali na Praça Choraminino, não é? E lá tem a coordenação geral do Dr. Leonardo Gomes, tá certo? Então, vou até pedir licença para falar o nome dele, né? Então, como é que é feito? Lá tem a equipe, né? O solicitante diz qual o agravo que ele está diante, tá certo? Uma questão clínica. Minha avó de repente parou de se movimentar, está sonolenta, não acorda, é uma situação. Ou até mesmo trauma, né? Diversos, trauma automobilístico, enfim. Então, qualquer chamada 192 vai para a central de regulação no Recife, e aí ele, dependendo de sua localização, eu estou aqui no Torrões, então ele sabe qual é a equipe do SAMU mais próximo que ele vai direcionar. É evidente que todo município tem suas equipes e tem suas bases descentralizadas, tá certo? Recife tem algumas, Jaboatão tem a central e tem a descentralizada, lá em Jaboatão Centro. Então, a depender do bairro, o SAMU metropolitano, ele aciona aquela equipe que está mais próxima. Tá? Hoje em dia você sabe dizer quantas ambulâncias são do SAMU? Olha, Jaboatão, fora a unidade de suporte avançado, tem mais 5 viaturas, tá? Recife, eu não sei esse número todo não, mas o metropolitano é imenso, né? Porque você soma-se aí de Araçoiaba ao Cabo Santo Agostinho, então são muitas, né? Mas não é só isso. O SAMU metropolitano, ele regula de Goiânia a Palmares. Sim. Então, quantas cidades tem aí? Né? Inúmeras. Algumas terão suporte médico, que é a unidade de suporte avançado. Outras não, que é suporte básico, tá? O que é muito comum, quando a gente chega numa ocorrência, o cidadão diz: poxa, eu liguei para vocês faz tanto tempo e vocês só chegaram agora. Mas o SAMU não para, o SAMU é 24 horas. Então, você não vai ter ambulância parada esperando a ocorrência, porque ela sempre tem uma para atender. Então, tem que esperar terminar uma ocorrência para ele poder socorrer quem está precisando, tá? Então, tem isso. E, como eu falei, quem estiver mais próximo é quem vai poder assistir. E aí o trote, ele termina... Dificulta demais, né? Porque algumas pessoas têm essa habilidade do mal, né? De passar uma informação com tanta riqueza de detalhes que passa despercebido pelo profissional que está lá justamente para assistir as pessoas, e aí direciona essa viatura que poderia, como eu te falei, estar socorrendo alguém. Aí imagina, é uma ocorrência aqui em Torrões e a ocorrência foi lá no centro de Recife. Então a ambulância está aqui atendendo um trote e outra pessoa passando mal. Então daqui que ela sai para ir para a ocorrência de verdade, quanto tempo não se passou para isso. E numa ocorrência, tempo é vida,
Sim. Tempo é vida, tempo é ouro. Se for um infarto, um AVC, então deixou-se de ganhar esse tempo, né? O quanto não se perdeu, né? A gente vê muito que, por exemplo, existe o profissional, vou fazer uma pergunta bem de leigo para mim, que é uma coisa curiosa para mim mesmo. Nós temos o profissional da angiologia, cardio, né? Tem o profissional do gastro. Para um profissional médico, até para os alunos que estão assistindo aí, que querem fazer, estão pensando em fazer medicina, para que ele seja profissional do SAMU, é preciso ele ter alguma especialização, ele tem que ter uma área mais específica, ou qualquer área pode ser absorvida? Não, qualquer área. Você pode ser cirurgião plástico. Se você tiver o curso de APH, de ACLS, então dos atendimentos pré-hospitalares, você pode prestar o concurso e entrar para o SAMU, né? Então esses cursos são cursos específicos de atendimentos. Específicos de emergência. De emergência, são cursos, não é precisa de você ter especialidade não, tá? É evidente que se você for cirurgião e estiver diante de um trauma e um paciente precisasse de uma via aérea definitiva, que seja uma traqueostomia, ele vai ter mais habilidade do que um clínico geral recém-formado, né? Então, apesar de ser cursos, né, a teoria é a mesma nisso aí. Você trabalha nessas UTIs, qual a área? É geral? É geral. UTI geral. Não é cardio, não tem especialidade não, né? O que vier, cara. Mas como é adulto, né? Eu pego da faixa etária ali dos 14 anos e pouco até 100 anos, 102 anos, a gente pega o vozinho assim. Qual foi o caso assim mais grave assim que você pegou nesses quanto tempo do SAMU, e qual foi o caso assim que lhe impressionou mais e que o paciente conseguiu sobreviver? Tem de nascimento, de partos, né, que a gente pega e se emociona, né, porque está vindo um ser humano à vida. E tem um fato interessante, eu não me lembro qual foi o bairro em Jaboatão que eu fui há um ano atrás, e foi o parto de uma criança nessa casa. E aí você fica na sua memória visual, o ambiente. E exatamente no mesmo mês, um ano depois, foi a vozinha dessa família que veio a óbito, né? E aí quando a gente chegou, já estava em óbito, não tínhamos mais o que fazer, mas aí olhando o ambiente, eu já tive aqui, exatamente, aí eu vi a criança, já com um ano, mas rapaz, teve nos meus braços, a primeira pessoa a pegar. Então tem essas gratificações. Agora, de casos, são inúmeros assim que eu poderia dizer para você, né, de traumas por arma branca, que chama mesmo a atenção, que a nossa equipe atuou muito rápido, né, ligou para... Isso se aconteceu lá por Jaboatão Centro. E aí era um caso de perfuração por arma branca, uma agressão. E aí quando eu me deparei com a vítima, né, vi que precisava de cirurgia de imediato, e aí entrei em contato com a equipe do hospital mais próximo, que foi o Otávio de Freitas, e como já estava preparado, a gente não fez nem ficha nem nada, já correu direto para o bloco, e aí a gente salvou essa pessoa. Então é gratificante quando a gente realmente salva. Salvar a vida deve ser muito gratificante, sim. Saber que aquela pessoa ali, quer queira ou não, só está ali hoje em dia. Primeiro que Deus quis, mas que você também chegou a tempo. E voltando a falar um pouco do processo pandêmico, Cícero, o que é que hoje em dia, atualmente, o que é que a gente tem realmente de se preocupar? Como é que está a questão da virulência? Se ainda existe um processo de contaminação grande? Se existe muito também, digamos assim, muito marketing atrás das coisas? Porque a gente, às vezes você, quando vai se informar através de mídias televisivas, seja ela de Instagram, de qualquer forma, a gente sabe que a gente pode ser induzido a erros ou até a outros pensamentos. E aí, o que é que você, como profissional da área, vê? Como é que está assim, o processo de contaminação e o que é que vem acontecendo dentro das UTIs? Até mesmo, já que é do SAMU, acho que seja talvez a primeira chamada para um processo de uma pessoa que esteja na necessidade, por exemplo, respiratória, algo desse tipo. Como você diz, a gente tem que ter muito cuidado com a informação que chega até a gente, né? Que tem diversas mídias, né? Então, a gente se ampara das mídias especializadas. O médico tem que fazer isso. A população em geral não. Então, a gente se separa por aí.
Como foi que você perguntou? Como é que está a situação atual? Atual. Então, em virtude do incremento nas vacinações, né, que se deu de janeiro de 2021 para agora, né, então as UTIs diminuiu consideravelmente os internamentos por esse vírus, tá? Então, tivemos inclusive hospitais de campanhas que não se viu mais a necessidade porque a demanda tinha caído abruptamente. Sim, Então, total. diminuiu bastante. Outra coisa, aprendemos com a doença, né? A gente aprendeu como lidar com esse tipo de paciente, porque a princípio estávamos às cegas, mas aí foi chegando os protocolos de Itália, da Espanha, de países que sofreram primeiro, e a gente foi se familiarizando, crivando e trazendo para a nossa realidade, e aí foi ajustando a forma de tratamento. Então você, a depender de como o paciente se apresenta, você lança a mão de exames, você vê em que situação ele se encontra e vai combater justamente aquela fase da doença. Então, ajudou muito. Agora a gente perdeu muitos pacientes justamente por isso, porque não tínhamos o know-how, o conhecimento aprofundado sobre isso, né? Mas aí ninguém tinha, né, cara? Não tinha como você chegar. Ninguém. Como era uma agulha no palheira. E a outra coisa também, essa terceira dose, ela vai vir para a população como um todo? Será que ela vai vir? Porque eu vi que ela já começou assim para as pessoas mais idosas, né? Será que a tendência a tendência assim, como éramos da área de saúde, eu sou, na verdade, como somos da área de saúde, a gente teve a primeira com a VAC, né? Coronavac. Sim. Então tomamos essa vacina, porque foi a primeira, as pessoas de linha de frente. E aí vai acontecer justamente, eu creio, se não houver nenhuma mudança da política pública da vacinação, porque essas coisas a gente observou também que mudam ao sabor dos ventos. Até porque da mesma forma que foi tudo novo, até a vacina ela veio muito rápido. Né? Veio muito rápida. Muito experimental também. Isso é fato. Inclusive, eu abro até um adendo aqui, essa maneira com que ela foi produzida. Sim. Até então, nunca se viu. O que se dará depois disso, não sabe, não há estudos comprobatórios. Tal. Agora, vacinar, é claro que é importante. Né? Uma coisa, sabe, que eu sempre falo em sala de aula, eu faço uma analogia, vou contar uma historinha aqui para ver se você entende onde é que eu quero chegar. Eu lembro muito que aqui em Brasil ele queria exportar um carro chamado Fiat 147. Eu lembro. Foi o salvador da Fiat, né? Porque lá na Itália a Fiat estava quebrando, aí desenvolveu o 147 aqui. Só que aqui ele ia chegar mais barato que o Fusquinha. Sim. Só que aí, devido aos acordos entre governos, a Alemanha não queria perder o processo, aí já tem a questão do urânio que era ofertado, porque o Brasil queria construir Angra 1, 2 e 3. Inclusive a gente sabe que a 2 está em construção, a 3 está no papel ainda, a gente gasta fortuna para enriquecer esse urânio, que não vem é outra coisa, não vem o caso agora, mas a condição é o seguinte. Também teve os Estados Unidos, que o Japão criou o microchip, que está no nosso celular, né, o microcomputador, e terminou acontecendo o seguinte, já que o Japão criou esse microchip, tratado que se fala os Estados Unidos, segura a onda aí que eu já estou quase desenvolvendo a minha tecnologia, que se tu lançar agora vai ser muito ruim. Aquele jogo político que existe. Onde é que eu quero chegar? HIV. Sim. Beleza? A gente vê que surgiu uma vacina em tempo recorde para que a gente pudesse sanar uma pandemia, né? Uma vacina que eu confesso a vocês, o pessoal, os alunos me perguntavam, eu dizia, vixe, mas com muito otimismo eu achei que essa vacina só ia chegar pra gente agora, começar a vacinação agora, essa época do ano. E foi bem antes, graças a Deus. Há quanto tempo a gente não vem já na luta contra o HIV? Sei que as empresas farmacoquímicas europeias, elas fornecem muito, acredito, dos coquetéis. E essa vacina, por que acontece, não sei se você poderia falar uma coisa, por que demora tanto a chegar essa vacina? Ou será que agora vão jogar essa vacina aí para a população? Porque eu sei também que assim, uma doença que não tem um índice de contaminação, feito aconteceu com SARS-CoV-2,
tá certo? E tem medidas, sabe-se como se prevenir, né? Tipo assim, só vai pegar quem vacilar, e talvez isso possa deixar a galera mais na zona de conforto, não sei. Tem alguma coisa que vocês já falam na área médica em relação a essas vacinas, se elas já estão próximas a chegar? Eu sei que já tem teste bem avançado, né? Que depois saiu a Covid, aí a vacina da Covid, o pessoal já começou a falar, olha, já tem testes mais avançados ainda. Muito bem, André. Você explanou sobre muitos assuntos aí. Eu vou tentar enxugar a questão do HIV, porque não se desenvolveu ainda uma vacina. Aí eu faço o mesmo com o Alexandre Gante, te devolvo com uma pergunta. Por que é que não chegou ainda a cura do câncer? Sim. Não, então, são coisas que, como cidadão, não falo como médico, falo como cidadão, eu acho que a doença é mais lucrativa. Sim. Você alcançou? Alcancei, total. A doença é mais lucrativa do que a cura. Sim. E aí é o mercantilismo, mercado. Isso é impressão, tá? É uma Sim, coisa pior que é a minha mesma impressão, por isso que eu rodeei muito, eu não fui tão direto, mas eu rodeei muito, mas a impressão é a mesma. E fico até com medo, né, se eu vou receber represália em função disso. Mas assim, eu vejo por esse lado, né? Por que é que não se chegou, né? Alguns estudiosos talvez vão chegar e tiver acesso a esse podcast vai dizer, é absurdo o que esse médico está dizendo. Poxa, mas é verdade, né? Desde a década de 80 que a gente tem 40 anos, né? E não chegou-se ainda. Tem um projeto aí, acho que é japonês, né? Essa vacina do HIV, mas e porque se desenvolveu tanto da SARS-CoV-2, né? Porque aí, como você é professor, você depois vai passar para seus alunos a questão de virulência, de letalidade. São coisas que precisa estar familiarizado para entender o que é. Às vezes, uma doença pode ter uma alta disseminação, mas ela não ser tão letal, ou seja, não causar morte. Mas o contágio é muito rápido. Sim. Não é? E esse foi o grande problema, né? Exato. Porque a letalidade é baixa em comparação com outras. Pronto, a peste negra, a peste bubônica, né? Ele não tinha um alto contágio, mas a letalidade alta. Sim. E aí, poxa, vamos dizer assim, a grosso modo, se eu demoro um mês para contagiar 10 pessoas, mas a minha doença mata 6. Mas eu tenho uma doença que demora 2 dias para contagiar os 10, mas só mata 1. E aí? Aí é onde traga a questão de letalidade, de virulência. Até porque eu acho que devido a essa grande proporção, é o que eu digo em sala de aula é o seguinte, você ter uma letalidade de 2,5%, né? E ter uma letalidade de 60%. 60% para 10 pessoas é uma coisa, mas 2,5 para 10 milhões 10 de pessoas milhões é outra coisa, né? Então outra termina coisa. fazendo uma proporção, que eu acho que isso é um tema extremamente importante. Cícero, e o que é que você acha que... O que é que mudou depois dessa pandemia? Mudou alguma coisa em relação para vocês na área de saúde, que a partir de agora vai virar um protocolo novo, vai ter... O que é que mudou? Ou a pandemia não? Passou, terminou a pandemia? Não. Agora vai voltar todo mundo ao normal, volta à normalidade. Será que isso vai acontecer mesmo, né? A gente voltar todo mundo à normalidade? Metaforicamente, diga você, que ainda estamos com as feridas abertas, né? Então, hoje, há protocolos. O paciente desenvolveu algum sintoma respiratório, ele vai passar para um isolamento, ele não é colocado no ambiente comum com todos, ele vai passar pelos testes, não é? Para verificar se ele realmente está com esse vírus, ok? É crivado. Diferente de um paciente que chega com angústia respiratória por uma descompensação cardíaca. Sabidamente, os médicos de UPA vão saber crivar isso. Tá? O paciente chega pela sintomatologia, o cansaço dele não foi decorrente de um processo respiratório, mas sim de um processo cardíaco. Então, esse paciente é crivado, é tirado de uma certa maneira, diferente com outro que apresentou um quadro de tosse, coriza, dispneia, de saturação. Então, esse já acende o alerta para que a gente direcione ele para um isolamento, justamente para que vai ficar. Eu acredito que vai ficar, porque a gente está fazendo parte desse processo. Sim. Então não se muda da noite para o dia, e principalmente porque é doloroso para a gente que assiste, e o quanto foi extenuante esse trabalho de atenção,
quanto também para quem teve alguém de sua família que perdeu, né? Você certamente deve ter algum conhecido seu, da mesma faixa etária que nossa, poxa, e de repente, poxa, fulaninho, que isso não acredito, né? Você, aquele sentimento de perda, de impotência, né? Então, são feridas que doem, que sangram, né? Tem um grande amigo meu, inclusive, ele participou aqui do segundo podcast, que ele foi um dos casos mais graves de Pernambuco que conseguiu retroceder. Certo? Que ele tinha obesidade, então tinha algumas outras comorbidades que levou ele a 32 dias de internamento, de coma. E aí ele voltou, graças a Deus, hoje em dia voltou, é professor, trabalha com a gente. Até um abraço, meu amigo Marcial, sei que você acompanha. Então voltou e está lá firme e forte. Como também vi pessoas extremamente jovens, atletas, que chegou lá 5 dias, pá! Você diz, como é que esse cara, eu pensava que ia ser um bate e volta rápido, né? Olha, vou trazer uma experiência minha. Quando eu assisti lá no Maria Lucinda, teve um paciente jovem, eu digo assim, entre 40 e 50 anos, eu não vou saber o nome dele, também não cabe lembrar, mas ele, a gente estava acompanhando ele estava na máscara não reinalante, um oxigênio em alto fluxo, e a gente colhendo os exames dele, vendo os exames de imagem, tomografia e tal. E aí a gente percebeu isso, olha, fulano, infelizmente a gente tem que ser mais enérgico, só pronar ele, né, que a gente viu que a prona também ajudava a recrutar novas áreas do pulmão que não eram utilizadas, e não estava dando certo. E aí a gente chegou para ele e disse, olha, a gente vai ter que entubar você. E aí ele disse, doutor, licença, eu queria ligar para minha família. Rapaz, foi muito emocionante, porque isso fica na gente, né? Ele dizendo, olha, o doutor disse que eu vou precisar ser entubado e eu não sei o que vai ser de mim daqui para frente. Então, poxa, imagine você ligando, olha, é forte. E aí ele não resistiu. Então, não no mesmo dia, mas poucos dias depois, se agravou de tal maneira que ele veio a morrer. Então, isso na equipe que viu ele ligar para a família ficou muito... então, se algum de vocês que teve a oportunidade de assistir esse podcast lá do Maria Lucinda, esse caso realmente marcou a mim, acredito que aos outros colegas que assistiram lá. Inclusive, esse amigo meu que eu lhe falei, ele ficou lá no Maria Lucinda também. Ele disse que ele era conhecido como o gordinho da UTI. Que ele é professor de geografia, certo? E ele ficou com algumas sequelas, principalmente motora, né? Devido a muito tempo. E, cara, foi assim, teve um dia que o dia pior dele, assim, que ele quase morria, porque ele saiu. Era ele, a mãe, o pai e a esposa. Ele saiu, foi hospitalizado. E no dia que ele quase morria, ele conseguiu sobreviver. O pai dele faleceu. Nossa. E ele disse que a pior coisa para ele foi... Essa conta não fecha para ele disse pra mim. Porque quando ele voltou, falta um. Porque ele saiu, tinha todos. Quando ele voltou... Não tinha. Não tinha. Sentimento de perda. Fica. É isso que eu digo a você. A gente está passando pelo processo de mudança. E não mudou só a gente aqui em Recife, é uma escala global, né? Então, e outra, somos agentes, né? Não só o processo fisiológico, mas psicológico. Muitas pessoas vão ficar afetadas por um bom tempo. Aumentou, né, os índices de suicídio, justamente porque confinou-se as pessoas, não saiam de casa, né? E aí as questões familiares, marido e mulher, as brigas também aumentaram. Sim. Ou até mesmo a união também aumentou, porque você passou a ter mais atenção com a sua família, você podia falar por telefone e tal. O home office bombou, né? Os meios. Então, se alguns aproximou, outros também afastou. Então, houve perdas e ganhos. Eu acredito que mais perdas para todos. Cícero, eu tenho um quadro que eu sempre gosto de fazer aqui, que é esse quadrinho aqui da ampulheta. Esse quadrinho da ampulheta é o seguinte, o nome do quadro eu chamo Na Bucha, mas na realidade eu plagiei Maria Gabriela. Marília Gabriela, que o objetivo assim, eu falo uma palavra... Bate e volta. É um bate e volta, perfeito? Certo. E aí a gente vai fazer um bate e volta aqui, eu separei algumas palavras para a gente fazer um bate e volta. Que aí, claro, se for uma palavra que para você
você precise argumentar melhor. Eu gosto assim de surpresa, não esperava por esse quadro, mas vamos lá. Você puder argumentar melhor, não tem problema nenhum, tá certo? É uma palavra. Você me dá uma palavra e eu dou outra? Você certo. responde com uma palavra, pode ser uma frase, mas sim alguma coisa assim. Não, isso aí, poxa, eu preciso explanar. Falar, eu preciso explanar. E aí você explana. Vai. Certo? Você deu sorte, viu? Que tem quadro aqui que a galera vem comer bicho, viu? Bicho tem um quadro aqui que a turma, ó, Rui adora. Rui é o cara que mais come se for que mais lava. Tanajura, até como, viu? Tanajura todo mundo come. Eu vou lhe convidar de novo, vou preparar uma sobremesa. Eu quero levar meus filhos lá no zoológico, sabe, de aldeia. Na hora, já está convidado. Não. Olha só. A primeira palavra é medicina. Paixão. Salvar vidas. Um dom. SARS-CoV-2. Precisaria falar mais. Muitas coisas a se dizer sobre isso. Um dilúvio. Boa. O SAMU. Precisa ser mais reconhecido. Família. Essencial. Futuro. Planejamentos. E a outra coisa que eu queria, como eu tenho muitos alunos que almejam entrar na área médica, queria pedir a você que você deixasse uma mensagem para essa galera que quer entrar nessa área, que eu já queria de antemão, primeiro agradecer a você por você ter topado vir para cá. Queria também agradecer a você por tudo que você fez, porque eu acho que poucas pessoas conseguem ter pensamento em sociedade. Eu acho que só quem pensa na sociedade é quem faz algum trabalho pro lado ou em prol da sociedade. E eu queria agradecer a você por ter cuidado de nossas vidas. Quando eu falo cuidar da nossa vida, não necessariamente foi da minha mãe, do meu pai, mas por cuidar da vida dos seres humanos, né? Até porque a gente sabe que para vocês não foi fácil, ainda não está sendo fácil, porque como você acabou de falar, ainda tem memórias. Essas memórias elas não vão deixar nem tão cedo, elas vão perdurar. Memórias boas, memórias ruins, memórias tristes. Mas agradeço muito a você, não só a você, estou fazendo referência a você e a todos os médicos, todos os profissionais de saúde do nosso país que lutaram, podendo ou não podendo. Eu estou falando não podendo é devido às estruturas, que a gente sabe que alguns locais, infelizmente, elas deixam a desejar. Mas eu queria agradecer muito a sua presença hoje e que você pudesse deixar uma mensagem aí pra galera, essa galera que pretende, porque eu acho que é uma profissão muito bonita, cara. É sim. E que a gente não pode deixar ela para trás. A gente precisa estar sempre oxigenando. Então vamos lá. Eu não nasci médico, né? Então eu também fui estudante, e para você que está aí estudando, querendo almejar, não desista. Vá atrás dos seus sonhos. Se você entende a medicina com uma devoção, porque medicina é um sacerdócio. Não enxergue apenas pelo lado mercantilista, vou ter as melhores coisas, porque você só está vendo um lado da história. Há muito sacrifício. Explanamos aqui tantas coisas, né? Tantos desafios, tantas incertezas, tantos temores, né? Porque a gente se deparou com uma coisa que não era parte do nosso dia a dia, de nossa rotina, não é? Então isso assustou. Então medicina não é só lucros, não é só bem-estar, né? Há também os sacrifícios, mas se você entende ela como sacerdócio, vá em frente, é muito compensador. Salvar vidas não tem preço. Eu vou pedir licença para falar a frase meio clichê, né? Mas medicina é uma paixão sem remédio, né? Vamos lá. Cícero, muito obrigado. Valeu aí, seja bem-vindo. Depois eu vou lhe incomodar de novo para você vir para cá, para a gente debater outros temas que eu acho que a gente dá para explorar muita coisa nessa área médica aí. É muito, é bem expansivo. De antemão, já queria agradecer a todos vocês que estão aí. Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado. Faz um favor, comenta aí, diga aí o que é que você achou desse podcast. Deixa a sua curtida aí, se inscreva no canal, tá bom? Manda pra geral. Diz que rolou um bate-papo muito bacana e eu fico daqui direto da Lua Produções. Agradeço a vocês e até próxima quinta. Não se esquece não. Abraço animal. Fui. Valeu.